todos. Primeiramente, eu queria agradecer a Melissa e o Adalberto da ProScore, que me convidaram para moderar esse painel. Isso aconteceu aproximadamente uns 5 meses atrás, e eu fiquei muito feliz já naquela época, porque era uma oportunidade da gente estar aqui e dividir com vocês, uma plateia que não é especializada no nosso segmento, mas eu confesso a vocês que de umas 3 semanas para cá minha alegria triplicou, porque a Bet virou assunto do momento. Meu nome é Hamilton Nobre, para quem não me conhece, eu sou CEO da Ebara, nós fomos operadores das loterias do Estado do Rio de Janeiro por quase 30 anos, quase 3 décadas, então eu atuo no segmento de jogos legais há 30 anos, e eu vou dar a oportunidade para todos os presentes se apresentarem rapidamente, porque eu acho que o assunto é quente e acho que vai render bastante informação aqui. Maguinho, você é o decano aí da turma, tem que começar com você. Boa tarde a todos. Meu nome é Magno José, todo mundo me chama de Maguinho. Eu sou presidente do Instituto Brasileiro do Jogo Legal, sou editor há 27 anos do informativo e do portal BNL Data, e peço desculpas por não estar de máscara, porque a gente representa a nova epidemia do país. Não podia esperar outra coisa. Léo, depois do Mike, foi difícil. Sobra para mim essas coisas, né? Bom, meu nome é Leonardo Batista, eu sou CEO e cofundador da Pay4Fun. A Pay4Fun é uma instituição de pagamento e foi a primeira instituição de pagamento autorizada e regulada pelo Banco Central a operar nesse mercado das bets no Brasil, mesmo antes das bets terem aí toda a regulamentação. Nós já somos autorizados e regulados pelo Bacen desde 2022, operando nesse mercado desde 2017. Walter. Boa tarde a todos. Meu nome é Walter Delfraro Júnior, sou representante da GLI. A GLI é um dos laboratórios autorizados a fazer todo o processo de certificação nesse mundo das bets. E entrando na onda da vacina, do Maguinho, eu sou a vacina para essa pandemia. É isso aí, Walter. Boa tarde a todos. Meu nome é Fabiano Jantalha. Eu sou advogado e professor, lido com regulação, assunto de direito da regulação há 20 anos, dos quais 15 na área de docência, em grande parte nessa área de direito econômico e direito de jogos. Sou sócio fundador de um escritório, Jantalha Advogado, sediado em Brasília, e sócio fundador de uma empresa agora recém-criada, pensando em toda essa epidemia, eu tentei criar um ambulatório do conhecimento. O ambulatório do conhecimento chama-se Legismind Educação, é uma empresa especializada em treinamento e capacitação para todos aqueles da indústria ou que prestem serviço a ela, que busquem conhecimento, formação das suas equipes, de pessoal voltado para a área de jogos e apostas. Direito, jogos e apostas, conceitos técnicos, enfim, de A a Z a gente ministra curso. Tem curso online, tem cursos, enfim, presenciais e outras trilhas de conhecimento. E agradeço aqui, na pessoa da Melissa, que a Melissa está ali, o convite também para estar aqui presente, poder contar um pouco sobre esse ambulatório. Na realidade, a gente que já atua nesse segmento há muitos anos, né, nenhum de nós aqui tem o propósito de convencer ninguém que jogar é bom, jogar não é bom. Isso é uma decisão individual do cidadão. Acho que o nosso objetivo aqui hoje é desconstruir algumas narrativas que têm sido feitas em função de informações, muitas vezes distorcidas, algumas reais, mas algumas extremamente distorcidas. Maguinho, pegando o teu próprio gancho, como as bets são responsáveis por todos os males do Brasil, desde da pane do avião do presidente até a não entrada dos jovens na universidade. Só do Brasil? Você não fica constrangido de defender esse segmento? Claro que não. A gente defende o jogo legal. O longo período de inatividade, de proibição do jogo no Brasil, acabou colocando essa atividade na mesma cesta
de costumes em que os conservadores colocam as drogas, a união homoafetiva e o aborto. E, na verdade, o jogo é uma atividade econômica no mundo inteiro que movimenta recursos, gera investimentos, gera empregos e, principalmente, tem a capacidade de mexer com a vida das pessoas. O jogo nada mais é de que uma forma lúdica que os adultos encontraram de brincar, só que eles brincam com dinheiro. E, como brincam com dinheiro, é necessidade que o Estado fique de olho nessa brincadeira. Boa, Maguinho. Léo, ainda nessa esteira, você representa um dos segmentos mais importantes nesse processo, que é o segmento de meios de pagamento. Ou seja, todo o fluxo financeiro passa por empresas como a sua. Você também não se sente responsável pelo empobrecimento da população que está gastando o seu cartão de crédito para jogar? Bom, vamos lá, gente. Falando um pouquinho desse tema, que eu acho que veio muito nos últimos tempos, tem que tentar entender fonte, tentar entender de onde tiraram esses números, por que eles apareceram. É importante dar um pouco do outro lado, né? Então, vamos lá. Primeiro, cartão de crédito. O pessoal fala muito de cartão de crédito no jogo, cartão de crédito no jogo. Gente, o cartão de crédito, primeiro que quem está aqui, e trabalha já no setor financeiro sabe que cada transação financeira tem um código vinculado no cartão de crédito. Pelo Brasil ainda não ter uma regulamentação, se você passa no cartão de crédito com o código de jogo, já a própria operadora não passa. Então, por aí já começa a suspeita dos números. Seguindo a linha de raciocínio, vem o restante. O Brasil é um país movido a PIX. Você vai ajudar alguém na rua, esse alguém já está com a plaquinha do PIX. Nosso mercado não é diferente. Nosso mercado, 96% do nosso mercado é PIX. Os outros 4%, transferência bancária, e tem nada ainda de boleto bancário que está caindo com a regulamentação. Vale deixar claro que a regulamentação, muito bem escrita, inclusive pelo pessoal da SPA, já proíbe o cartão de crédito, a Lei 14.790 já proibia o cartão de crédito, então não tem por que ficar batendo na tecla de cartão de crédito. Esquece cartão de crédito. Tá? O foco não é esse. Se você puxar uma outra dor de cabeça, vem aí o tema do Bolsa Família. Né? Bolsa Família também, gente, o buraco do Bolsa Família é muito mais embaixo. Quando você for buscar no Bolsa Família quem é realmente que recebe o Bolsa Família, que só recebe o Bolsa Família, você já vai começar a mexer numa seara que já vai ser um tremendo problema, porque você vai descobrir um monte de furo, um monte de buraco nesse projeto e processo do Bolsa Família. Então, logicamente que empresas sérias, e aí, como eu comentei, eu estou nesse setor com a parte de pagamentos há 6 anos, eu estou no setor há 20. Ninguém quer jogador endividado, ninguém quer jogador compulsivo. Jogador compulsivo não é bom para as casas de aposta. Eu já fui operador. Não traz nada de bom para ninguém do setor. Tá? O fluxo financeiro ele é totalmente mapeado do começo ao fim. Então, existem algumas coisas que estão se falando, cartão de crédito, lavagem de dinheiro, tudo isso. Quem fala isso é por falta de educação. Boa. Essa próxima pergunta que eu vou fazer, eu ia fazer para o Léo. Mas, quando eu vi que estava o representante do Banco Central aqui, eu digo, eu vou mudar de interlocutor, porque o Léo é regulamentado pelo Banco Central, então não vou colocar ele em saia justa. Obrigado. Fabiano, você poderia falar para a gente, porque a grande virada de chave aí das informações, algumas corretas e outras distorcidas, veio em função da divulgação, há algumas semanas atrás, de um relatório do Banco Central a respeito do volume transacionado pelas empresas de bet. Eu assisti um conteúdo que você gerou
e eu acho que seria bom você dividir com os presentes aí a sua visão com relação a isso. Bom, eu trabalhei 10 anos, tive a sorte de trabalhar 10 anos no Banco Central, fui formado lá, então, assim, é uma casa que eu aprendi muito. E se uma coisa que eu aprendi lá é dar muito valor para dados. Dados são diferentes de informação, e todo mundo aqui sabe bem disso. Eu consigo gerar vários tipos de informação, inclusive distorcidas, a partir da mesma base de dados. Eu consigo ter perspectivas diferentes dos mesmos dados e gerar diferentes informações na forma de conclusão de qualquer outra coisa. O que eu acho? O grande problema hoje das pessoas em relação à indústria, eu não sou contra nem a favor, eu só acho que a gente precisa preservar o direito das pessoas de fazerem as suas escolhas e preservar o direito dos agentes econômicos de explorarem as suas atividades, desde que dentro de determinadas regras estabelecidas pelo Estado. Qual é a grande dificuldade que as pessoas têm hoje de compreender esse mercado? Elas não entendem como esse mercado funciona. E esse, infelizmente, foi um erro que, na minha concepção, o Banco Central cometeu no estudo, que depois o próprio presidente do Banco Central veio a público dizer que não era bem assim, que aquilo ali era apenas uma análise parcial, etc. A gente precisa entender uma coisa. O que você coloca dentro de uma bet não é aposta. A gente tem o cash-in. O que é o cash-in? Eu vou lá e faço um depósito numa conta transacional. Essa conta transacional sensibiliza uma conta gráfica, que é aquela conta que você tem no operador. Você pode deixar esse dinheiro parado, aguardando uma aposta, aguardando uma oportunidade, ou o que quer que seja. Você pode verter recursos para essa conta, fazer esse cash-in de várias maneiras. Você pode fazer hoje pela portaria da SPA, que trata de... SPA é a Secretaria de Prêmios e Apostas, né? A secretaria que trata desse assunto no âmbito do Ministério da Fazenda. Então, você pode fazer isso de várias maneiras. Tem lá o rol de meios de pagamento que são admitidos. Cartão de crédito não é admitido, boleto não é admitido, dinheiro não é admitido, cripto não é admitido. Mas você pode fazer por cartão pré-pago, desde que seja pré-pago, e por Pix, fundamentalmente. O que eu acho que houve um equívoco aqui nesse ponto do Banco Central? O Banco Central pegou os dados de transferência de Pix, não compartilhou a base de dados. Claro que a gente não vai pegar ela granulada, mas pelo menos assim, quantas pessoas, de onde veio, como veio, qual é a base, etc. Ele estimou, e isso está no estudo, ele disse, estou tirando isso aqui de bets que eu acho que são bets com base em pesquisa que eu fiz na internet, com base em como ele usou, eu não lembro agora a expressão que eles usaram, mas eles falaram especificamente sobre comportamento típico, alguma coisa assim. Não revelou qual foi o parâmetro de busca, não revelou quais foram as empresas, não revelou se essas empresas operavam no Brasil ou fora do Brasil. Então, assim, nós tivemos uma grande dificuldade. Além disso, fez uma afirmação de que, e essa afirmação acabou colando na opinião pública, de que os usuários do Bolsa Família estavam endividados com isso e que eram os mais prejudicados. Isso está no capítulo da conclusão, na parte da conclusão. E aqui tem outro equívoco, na minha concepção, que não encontra essa conclusão nem analisando o estudo por dentro, ou seja, dentro da sua, que a gente chama no meio acadêmico de coerência interna, nem com base nos próprios dados que o próprio Banco Central apresentou, que a gente não sabe quais são ou de onde vieram, se pode chegar a essa conclusão. Pelo contrário, o que a gente olha no gráfico, que está lá na nota técnica, é de que as pessoas que mais gastaram são as pessoas de mais alta renda, e não as pessoas de baixa renda. Então, eu não consigo entender, primeiro, como aposta é prejuízo, e não consigo entender por que essas pessoas por que isso atacou tanto a baixa renda. A gente vai voltar a falar sobre isso, mas eu quero insistir nesse ponto. Se você quer elogiar ou criticar, se você quer analisar, primeiro entenda como essa indústria funciona. Primeiro mergulhe no funcionamento dela. Quero só fazer uma observação, até porque isso está sendo transmitido e gravado. Eu não estou de forma alguma aqui dizendo que houve algum viés ou alguma coisa. De forma alguma. Eu estou falando do modo científico e acadêmico que não conhecemos as bases de dados, portanto, não temos condições, nem o próprio Banco Central tem condições de afirmar o que afirmou com o que estava no estudo. Mas esse é apenas um dos muitos equívocos que a gente vê e que a gente está aqui tentando... Veja, a gente não está aqui advogando tese de A ou de B. A gente está aqui tentando lançar luz. A melhor coisa para um debate é lançar luz, e luz científica. Acho que é isso. Nosso propósito aqui é gerar reflexão, né? E, com base nisso, Walter, você representa o maior laboratório do mundo de certificação, que opera em dezenas de jurisdições ao redor do mundo. E, se a minha memória não me falha, foi o primeiro laboratório credenciado perante a SPA para a homologação das plataformas e dos sistemas de jogos.
talvez não por acaso, que foi a primeira portaria publicada, né? A primeira ou segunda portaria publicada. A primeira. Acho que foi antes da segunda. A primeira ou segunda? Tá? Eu acho que foi a primeira. Então, logo em seguida, que começou a fase de regulamentação da lei, a Secretaria publicou a portaria de certificação das plataformas. Obviamente que quem atua no meio, e daqui a pouco a gente, na segunda rodada, acho que vai explorar um pouquinho mais isso, tá? Eu acho que está tendo uma confusão entre operadores de apostas e o que eu chamo de o resto, né? E o resto a gente vai ver materializado daqui a pouco. Laboratórios como a GLI, qual é o papel, efetivamente, o que a GLI vai fazer para atestar que os sistemas efetivamente entregam o que prometem? Bem, das 11 portarias que foram publicadas pela Secretaria de Prêmios e Apostas, 2 são nossos guias, né? A portaria 722 e a portaria 1207. Obviamente, em todas as outras, cabe a gente olhar e verificar se ali traz algum requerimento, algum artigo, algum parágrafo que se transforma num requerimento técnico que tem que ser testado. Então, o que a gente faz? A gente olha essas portarias, principalmente essas 2 que eu mencionei, e transforma cada artigo, cada parágrafo, num ponto de teste. E as nossas áreas, né, nossos engenheiros, nossos matemáticos, nossa área de compliance, eles vão ter que pegar cada um desses testes, olhar a plataforma, o jogo, o gerador de números aleatórios, se cumpre com aqueles requerimentos que foram definidos. Não existe uma certificação, um processo de certificação onde você deixa algum requerimento não cumprido, né? E isso foi, inclusive, dito pelo regulador. Eles não querem que você certifique um processo a cumprir ou com prazo para poder ser cumprido. Cada um daqueles requerimentos deverão ser cumpridos por todos esses atores que eu falei, seja o provedor de jogo, seja o provedor de plataforma e o operador no que diz respeito à parte de segurança. Então, cabe aos laboratórios garantir que cada um daqueles requerimentos são cumpridos. E como que a gente atesta esse cumprimento? A partir do momento que todos os requisitos foram cumpridos, a gente vai gerar um documento que vai ser entregue para o regulador. E, nesse documento, vai ter uma hash digital de cada um dos arquivos que foram testados. Esse é o meio que o regulador tem de fiscalizar e garantir que aquilo que está instalado é o que foi certificado. E o que foi certificado é o que cumpre com o que eles determinaram que deve ser cumprido. Acho que o bom desse painel é que a gente está trazendo aqui pessoas com visões diferentes abordando o mesmo tema, mostrando que o caminho da regulamentação é o único possível. Eu queria pedir ajuda aí do pessoal da técnica para projetar aqui no telão uma foto que eu mandei. E, depois de publicar, pode deixar até o final, porque eu acho que ela vai ser importante para nortear a próxima pergunta. Tá bom. Tem delay natural. Na realidade, eu já vou dar um spoiler, tá? É um SMS que eu recebo praticamente todos os dias, tá? Mas esse SMS eu recebi hoje. Hoje. Eu estava aqui, por volta de meio-dia, e eu recebi esse SMS me oferecendo uma oferta, acho que os colegas anteriores já falaram, tá? Uma oferta assim, que é difícil de não aceitar. Vamos lá. Opa, chegou. Tá? Esse foi o SMS que eu recebi, NU 776, a plataforma saiu agora, corra rápido e seja o para serem primeiro a criarem conta da VIP, clique para ver e o Português bem dizido. Não, o que eu disse é o seguinte, me parece que a inteligência artificial
do chinês, né, não conseguiu acertar a questão da tradução, que alguém falou aí, logo no início, o professor lá falou, né, não está treinada a inteligência artificial e virou isso. Tá? Eu trouxe como galhofa, tá? Mas realmente é o que a gente encontra no nosso mercado. E aí fazendo a referência adequada ao Antônio do Banco Central, ele fez a ressalva. Tá? Falou de bet, mas fez uma ressalva. A ressalva está aqui. Tá? A ressalva é exatamente a gente conseguir separar o que é efetivamente operador de aposta e o que é aventureiro, o que é picareta, o que é pirata. Tá? E aí, Maguinho, jogando no seu colo, eu sei que você vai tirar de letra, tá? O tigrinho é o inimigo número 1 do Brasil? Coitado do tigrinho, está pagando o pato. Essa que é a verdade. Bom, vamos lá. Vamos contextualizar um pouquinho para vocês entenderem em que momento que nós estamos vivendo e quem é a mãe dos problemas que o Brasil enfrenta hoje com relação às bets. Em dezembro de 2018, no governo Temer, foi aprovada a Lei 13756, que foi a lei que legalizou a modalidade lotérica de aposta de cota fixa. Aí eu já abro um parênteses, porque se não tivesse esse nome bonito, se tivesse o nome de apostas esportivas, jamais passaria num Congresso conservador como foi aprovado. Então, os parlamentares só descobriram que eles tinham aprovado a aposta esportiva depois da sanção presidencial. E a lei definia que o Executivo teria 2 anos, mais 2 anos, para regulamentar essa modalidade. Veio o governo Bolsonaro, governo conservador, 2 deputados pastores pediram para que ele não regulamentasse a lei, porque era uma pauta negativa para os conservadores. Bolsonaro assim o fez e deixou, durante 4 anos, essa modalidade sem regulamentação. Veio o atual governo e, no primeiro ano, enviou uma medida provisória, a medida provisória caducou, o texto da medida provisória foi incorporado por um projeto de lei, esse projeto de lei foi aprovado, em dezembro de 2023, o Lula sancionou a Lei 14.790, que é para aperfeiçoar a 13.790 de 2018. Aí nós já tínhamos 5 anos sem regulamentação. Nos primeiros 6 meses desse ano, o Ministério da Fazenda, através da Secretaria de Prêmios e Apostas, publicou e editou um conjunto de normativas através de 11 portarias regulamentando o setor. Só que tinha um detalhe curioso. A lei previa que as empresas de aposta esportiva teriam 6 meses para se adaptar à nova legislação. E aí nós estamos contando com dezembro de 2024. 6 anos sem regulamentação. O governo, apavorado com a crítica, ele antecipou em 3 meses e só permitiu que operem até o dia 31 de dezembro as empresas que se cadastraram até a data de 17 de setembro. Muito bem. Vamos fazer uma distinção entre duas forças. As empresas que operam offshore, que têm algum tipo de licença em seus países, ou seja, tem licença em Curaçao, Malta, Gibraltar, Ilha Maurício, Reino Unido. Essas empresas operam offshore, mas dentro de uma legalidade e com uma preocupação com o apostador e com as suas licenças em suas jurisdições. Essas empresas, 99,9% dessas empresas, pediram licença na SPA, na Secretaria de Prêmios e Apostas, para operarem legalmente a partir do dia 1º de janeiro de 2025. Mas aí vem o vírus. E da onde vem o vírus? Da China. Os sites ilegais da China invadiram o Brasil. Hoje eles representam 35%, é aquilo que vocês viram ali. Vocês podem entrar num site da China, tipo 777, que é divulgado por influencer, e só colocar um número de telefone, não precisa ser o número do seu telefone, pode ser qualquer número. Você cadastra, você entra, coloca o valor que você quer julgar, gera um QR Code, gera um Pix, você deposita o seu dinheiro. Eu fiz, é claro que eu fiz por curiosidade, depositei, fui lá, paguei o Pix, foi para uma cooperativa de crédito do Mato Grosso do Sul, e você aposta.
São esses sites que estão causando esse transtorno terrível na sociedade, que a mídia e alguns autores políticos chamam agora de epidemia. É isso que tem que ser combatido. Como nós estamos em fim de feira, nós estamos na xepa, nós temos 2 meses e meio pela frente, nós vamos viver dias intensos, porque esses sites sabem que esse é o período que eles têm para ganhar dinheiro. E como eles ganham dinheiro? Eles usam influencers e dividem, os chineses dividem o dinheiro com o ganho com os influencers. Por isso que no Brasil, o influencer da área de jogo compra avião. Eu nunca vi isso. Compra avião. O último que foi preso agora, ele tinha um avião em nome dele. É isso que a gente tem que combater. É isso que vai acabar. E quando vai acabar? Quando a sociedade souber que ela vai fazer aposta em um site legal que tiver o domínio .bet.br. É isso que nós temos que esclarecer daqui para frente. A partir do dia 1º de janeiro de 2025, se você quiser apostar em um site legal, .bet.br, espero ter esclarecido. Eu acho que o nosso propósito é exatamente esse, tá? Cada um vai ter a sua opinião, entrou com uma opinião, vai sair com a sua opinião, só que de uma forma um pouco mais esclarecida. Acho que esse é o nosso propósito de estar aqui. Léo, a gente está brincando, a gente está procurando usar um pouco de humor aí para descontrair, mas o assunto é sério. O assunto é sério porque essa indústria é uma indústria que movimenta bilhões em quase todos os países. Quantos países da OCDE que regulamentam o jogo? 19. 19. De quantos? Da OCDE, 20. 20. 19 de 20 tem jogo regulamentado. Tá? Então, a gente tem um estigma, mas acho que esse não é o tema do painel aqui. Todo mundo já falou que foram expedidas, desde fevereiro, 11 portarias a respeito do tema. E o que a gente viu nos últimos dias aí foi jogo responsável, publicidade, meio de pagamento, cartão de crédito. O que a gente ouviu que não está nas portarias? Olha, eu acho que o ponto principal nosso, e pegando até o gancho do Maguinho aqui, o ponto principal que a gente vive no Brasil hoje é que passaram-se anos e anos e anos e anos sem educar o que é o cenário do jogo. Então, quando se fala em jogo, de maneira geral, o povo ainda tem aquela imagem de mafiosos num sótão com charuto, jogando carteado, chapéu e mulheres peladas em cima da mesa. Essa é a visão que a grande maioria tem. Ninguém sabe que, por exemplo, por trás do jogo, você tem uma empresa certificadora que valida, por exemplo, quanto o jogo vai dar de retorno. Pergunta para você rápida. Quanto dá de retorno a Mega Sena? Qual o payout da Mega Sena? 43. Quanto dá de retorno? Quanto está na lei para dar de retorno o jogo de um site online hoje? Mínimo 85. E Então, quem praticar 85 vai estar fora do mercado. Porque tem a competição entre os sites. Então, o que eu estou querendo pegar aqui... Peraí. O jogo do Tigrinho paga 96. Aí, ó. O Aviator paga 97. Hamilton. O ponto que eu estou querendo trazer aqui, de maneira geral, para vocês é o seguinte. Tem uma inteligência por trás do nosso mundo. Tem uma seriedade por trás do nosso mundo. Representante do Banco Central estava aqui, infelizmente, eu só consegui chegar agora. Mas, gente, se tem um órgão regulador, se tem algo que funciona nesse Brasil, eu não estou falando só porque você está aqui, não, tá? Mas se tem algo que funciona nesse país, é o sistema de pagamento brasileiro e o órgão regulador do Banco Central do Brasil, tá? Gente, eu tenho que fazer uma lição de casa todo dia para operar milhões que a gente opera nesse mercado. Eu gero um QR Code, por exemplo, que nem o Maguinho estava dando exemplo agora, eu vou pegar o mesmo exemplo. O Maguinho pegou, gerou o QR Code do Pix, foi lá e pagou e só colocou o telefone.
Gente, a gente aqui, mercado sério, na hora de eu receber uma requisição para gerar um Pix, tem que vir com o CPF. Eu pego esse CPF, eu verifico se não é menor, eu verifico se não é morto. Vocês não têm ideia do que tem de morto jogando, gente. Tem mais morto que tigrinho. Então, verifico se não é menor, verifico se não é morto, verifico se não é pessoa politicamente exposta, gero o QR Code, o Pix Code, com o CPF gravado. Então, se o Maguinho gerou o QR Code e deu para o Hamilton pagar, eu não vou processar, porque eu tenho que seguir inúmeras regras de prevenção à lavagem de dinheiro. Então, ponto para a gente deixar claro aqui, tentar trazer à luz, e se deixar eu vou ficar 2 horas falando, existe uma seriedade, existe tecnologia, existe educação, existe prevenção à lavagem de dinheiro, existe sistema antifraude, existe governança, existe compliance. Eu peguei o finalzinho da palestra anterior. Gente, eu convido a vocês entenderem o mundo de compliance, risco e governança de um método de pagamento que opera sério nesse setor. Vocês não sabem o que é, vocês não têm ideia do que é. Banco não faz o que eu faço. Então, é isso. Eu acho que a gente está aqui para trazer uma luz, e isso não está na portaria, isso não está na mídia, isso não está em lugar nenhum. Eu dei uma entrevista outro dia para uma pessoa da Folha de São Paulo que ela não fazia ideia de nada disso aqui. Nada disso aqui. Então, eu acho que é isso que não está em lugar nenhum que a gente precisa trazer. Eu acho que esse é um dos outros problemas que a gente enfrenta. A maioria das pessoas que escrevem, como o Fabiano falou, não sabem o que estão escrevendo. Não estudaram como funciona o mercado. E o nosso papel é exatamente trazer a informação. Com base nisso, Fabiano, passo a bola para você. Nós estamos aqui num evento que trata de dados, né? Da importância da preservação dos dados, das informações. O regulador teve cuidado quando definiu os critérios para a obtenção desses dados? Sim. E eu gostaria só, antes de responder a sua pergunta, fazer um complemento ao que o Maguinho e o Leonardo falaram. Por ofício, por pesquisa acadêmica, por trabalho profissional, eu conheço a legislação de mais de 20 países. Dos 5 continentes, eu já tenho pelo menos uns 2 ou 3 de cada continente que eu já tive que olhar, ou ver, ou pesquisar, ou comparar. E eu posso assegurar a vocês, nós temos a lei de jogos e apostas mais moderna e mais completa do mundo. Mais detalhada? Não é. Por quê? Porque houve a aplicação de uma técnica muito comum do direito econômico, que é da deslegalização. Em vez de engessar tudo na lei, a lei estabeleceu as diretrizes gerais. E aí é o que todos já colocaram. Se você precisa... Qual é o tipo de jogo? Perguntas que normalmente as pessoas fazem. Qual é o tipo de jogo em que se pode apostar? Você tem o conceito na lei. Quais são as modalidades de jogos? Está lá na lei. Quais são os eventos que podem ser apostados? Está lá na lei. Quais são as políticas corporativas obrigatórias? Senhores e senhoras aqui presentes e aqueles que estão nos assistindo, qual é a lei que vocês conhecem que declara um rol de pelo menos 4 políticas corporativas obrigatórias que um operador precisa ter para operar em qualquer mercado que vocês pensarem? Não existe nenhuma lei no Brasil que fale sobre isso. Então, essa lei ela é de A a Z. Ela estabelece regras de entrada, ela estabelece regras de permanência, ela estabelece regras de saída, ela estabelece um séquito de provisões e de disposições sobre isso. Quem falar que a nossa lei não é uma lei boa, mente ou não conhece, ou não estudou, ou não leu. Essa lei é resultado de 70 anos de espera e 70 anos de aprendizado com outros mercados. Certo? Isso dito, vamos à questão dos dados. Eu acredito que nós vamos... A lei ela foi muito proficiente, ela, inclusive, estabeleceu como direito básico do consumidor, veja só, como direito básico do consumidor de apostas, a proteção de dados, de seus dados pessoais. E mais ainda, nós temos em portarias específicas, pelo menos 3 portarias da SPA que tratam desse assunto de dados. Uma trata de meios de pagamento, a outra trata de sistemas de apostas, e a outra trata, inclusive, dos jogos online, para dizer o que você precisa se cadastrar para você poder jogar em determinado jogo. E aí vem a grande questão.
vocês que operam, senhores e senhoras que operam aqui nessa área de dados, este vai ser o ponto nevrálgico e necessário para o crescimento sadio desse mercado. A palavra de ordem neste mercado, a partir de agora, esse negócio de lavagem de dinheiro, que Bet ajuda para lavagem de dinheiro, se lavagem de dinheiro fosse comum, Las Vegas seria a maior lavanderia do mundo. O Reino Unido seria a maior lavanderia do mundo. A Austrália seria a maior lavanderia do mundo. São os 3 maiores mercados. Então, assim, menos. Mas, nesse caso específico, eu acho que a palavra de ordem será jogo responsável. E para vocês que estão aqui, ou que nos assistem aqui pela live, eu quero dizer a vocês que, para exercitar um programa de jogo responsável, não é só colar, copiar e colar e dizer assim, você pode se auto-excluir, você pode isso, você... Porque o jogador ele é mentiroso. O viciado compulsivo ele é mentiroso, ele vai mentir. Certo? Então, você precisa criar mecanismos para isso. E que mecanismos são esses? São mecanismos baseados no comportamento daquele jogador, nas informações que ele dá ao jogar, ao aplicar, o que quer que seja. E, para isso, nós vamos precisar de 2 coisas. Primeiro, nós precisaremos ter uma massa de dados muito bem trabalhada para promover o que eu chamo de suitability. Eu tenho dito isso, até agora não tem ecoado, espero que aqui ecoe. Suitability é, como todos nós conhecemos aqui, ou a grande maioria, é a adequação do produto ao perfil daquele sujeito que está tomando ou que está contratando aquele produto. Todos nós conhecemos um questionário de 5, 6 perguntinhas que a gente responde quando vai aplicar para um fundo de investimento. Eu acho que a indústria de jogos precisa fazer isso. Você precisa estratificar. Se você conhece um pouco mais, se você domina um pouco mais, se você tem um perfil de renda melhor, você tem acesso a jogos com um perfil de risco um pouco maior. E você precisa classificar os jogos. E, para fazer isso tudo, você vai precisar de quê? De dados. Quem é que vai fornecer esse tipo de serviço? Empresas como algumas que estão aqui, como a ProScore, que está aqui, que vai fornecer uma base de dados para essa indústria poder operar. Mas, além dessa questão de suitability, é preciso também ter uma análise, uma inteligência artificial sobre o comportamento desse jogador pós-compra ou aquisição desse produto. E aí a gente vai ter que ver, por exemplo, se ele começa a fazer, a ter traços de comportamento compulsivo, o que qualquer pessoa que tem um pouco de conhecimento da indústria consegue ver, você tem que dar uma trava no comportamento. Veja, quando um banco, você faz um Pix para uma conta e o banco detecta alguma fraude, o seu gerente às vezes não te liga, ou alguém não te liga, ou quando você faz... Muito bem, é perfeitamente possível fazer isso. Só que para um programa de jogo responsável funcionar de maneira eficaz e eficiente, é fundamental que todos que estão aqui, certo? Colaborem com o fornecimento de soluções para esse mercado. É isso que vai fazer o mercado crescer de forma sustentável e que vai nos ajudar a espancar, de uma vez por todas, esse preconceito de que essa indústria vive de vício. Essa indústria, Leonardo já foi muito feliz, ela não vive de vício. Porque o viciado, no final das contas, o viciado ele não tem recurso para pagar. E só para fechar a minha fala, vocês sabem quantas pessoas, de acordo com a última pesquisa da Confederação Nacional do Comércio, se declararam endividadas no Brasil? Antes das bets, hein? 78% ou 79% das pessoas. Sabe, de acordo com dados do Ministério da Saúde, sabe quantas pessoas existem no Brasil que são pessoas que abusam do álcool, que usam de maneira abusiva, abusam do álcool, né, no seu uso cotidiano, que são considerados bebedores inveterados? Aproximadamente 18%, 19%. Vocês sabem qual é a margem? Literatura mundial sobre psicologia de jogos e psiquiatria nessa área. Vocês sabem qual que é a marca mundial de pessoas que sofrem de vícios de jogo? 2%. Será que esse é realmente o mercado que vive de vício? É isso que eu deixo aqui para reflexão. Boa. Walter, o Léo já levantou a bola, já te fez uma pergunta, e eu vou insistir nessa pergunta. Alguns dias atrás, eu não vou citar o nome aqui do parlamentar para não expor, mas ouvi de um parlamentar que tem que acabar com essas bets porque o apostador fica com 10% e as casas de apostas enriquecem ficando com 90%. É possível isso pela legislação? Não, porque já está ali a premissa dos 85% mínimo. Né? Isso é um dos pontos de certificação. Nenhum produto
que não cumpra com esse requerimento pode ser certificado, né? Então, com base no que foi determinado aqui de RTP. Exatamente, de retorno, 85% de retorno, exatamente. Então, RTP é uma sigla boa para todo mundo conhecer, né? Return to Player. Né? Return to Player. Ou seja, quanto volta do total apostado para o apostador. É o que o Léo provocou aqui, que a Mega Sena é 43 e esse mercado pratica 97. E aí, sem querer te cortar, eu já devolvo a palavra para você. Eu li esses dias também uma entrevista, não vou citar aqui o veículo, porque acho que não cabe, a gente não critica CPF nem CNPJ, a gente critica a desinformação. Um jornalista horrorizado que o volume de bets é 10 vezes maior do que o volume de loterias oficiais no Brasil. Como é que você compara banana com laranja? Uma coisa é você ter um produto com RTP de 43%, outra coisa é você ter um produto com RTP de 97%. E aí a certificação vem exatamente para confirmar que o que está sendo anunciado será cumprido, correto? Exatamente. É como eu disse na minha fala anterior. Todo produto vai ter que ser verificado e tem que cumprir com esse mínimo de 85%. E mais, não basta você certificar o mínimo. Se você tem um produto que pode devolver 85, 87, 90, 91, você tem que informar isso e cada uma desses parâmetros tem que ser certificado e comprovado. A gente tem que verificar como aquele produto chega nesse percentual de devolução. Então, não é você certificar o seu produto com o mínimo e você faz o que você quer. Não, não é. E, para poder fazer isso, como que a gente tem que testar? São milhões e milhões de jogadas que precisam ser executadas para a gente poder chegar nesse valor. Né? Então, tudo isso é automatizado, existe a GLI desenvolveu alguns processos de automatização para poder simular esse volume de jogadas que é necessária para poder comprovar. Porque, obviamente, se você pega em um dia, a devolução da casa pode estar, o RTP pode estar em 120%, como pode estar em 10%. Né? É uma análise que você tem que fazer a longo prazo. Não é que eu entrei na máquina, eu pus 100 e eu vou receber 85. Eu posso ter posto 100, saído com 0, e você pôs 10 e saiu com 90. 1000, exatamente. Então, é uma história, é um histórico, é um estudo que tem que ser feito ao longo do tempo. Eu acho que esse é o ponto, né? O ponto é que são análises técnicas de empresas que operam no mundo inteiro, que estão a serviço deste negócio, como deveria ter sido desde o dia 13 de dezembro de 2018, quando foi publicada a Lei 13.756, e que, como o Maguinho já disse, 6 anos depois, a gente não está vendo absolutamente os seus efeitos práticos, e todos os efeitos colaterais que a gente vê da indústria estão aparecendo agora. Sem querer fazer crítica também aos atores, tá? Porque eu acho que a gente teve a oportunidade de estar junto e de ouvir uma palestra do secretário. Tá? São pessoas bem intencionadas que estão a serviço aí da regulamentação, e é difícil você conduzir um processo desse. Mas, Maguinho, você não julga que este prazo de tolerância, não me lembro do termo técnico que foi usado, de 6 meses para adequação das empresas, não foi um dos principais causadores aí dessas mazelas que a gente está vendo agora? Ou seja, se eu vou morrer daqui a 6 meses, vou chutar o balde. Não foi isso que aconteceu, não? É mais ou menos isso, né, Hamilton? Na verdade, o problema grave, o problema mãe de todos, é a lacuna regulatória de 6 anos. Os 6 meses, né, tanto é que foram antecipados para 3 meses, eles realmente já poderiam ter sido antecipados a partir de janeiro desse ano, estabelecendo o seguinte: o período de adaptação é de janeiro a julho, e de julho para frente, o taxímetro está ligado. Esse que é
que é a análise mãe que a gente tem que fazer. Ainda, passando um pouquinho aqui, 80% dos jogadores são recreativos. 20% dos jogadores são high rollers, são aqueles jogadores que jogam grandes quantias. Outra bobagem que a gente ouve é que esse setor vai ser tributado em 12%. Conversa fiada. 12% é o game tax, é a taxa de jogo. E você tem a taxação de uma empresa, que gira na faixa de 28%. Esse setor vai ser tributado... São mais 12%. Exatamente. E a gente ouve o imposto do pecado ainda. Né? Ainda pode ser incluído o imposto do pecado. E isso é um erro. Por quê? Porque vai acabar empurrando essa atividade para a zona cinzenta, entendeu? Para a ilegalidade, essa que é a grande verdade. E eu fico muito preocupado quando eu vejo uma declaração do presidente, isso me deixa muito preocupado. Na eleição, ele disse que, se não corrigisse as distorções, ele acabaria, e hoje ele voltou a dizer esse assunto, insistiu nessa tecla. Assim, fica um alerta, eu não estou dando alerta para o presidente, eu estou dando alerta para a sociedade. Fechar os bingos foi muito fácil, ele editou uma medida provisória, todo mundo tinha um CNPJ, uma porta, baixou a porta, acabou. Na internet é diferente, a questão das apostas esportivas, dos jogos online, ela é diferente. Eu defendo a seguinte tese: a aposta esportiva e os jogos online se transformaram num monstro, não no Brasil, no mundo inteiro. É uma atividade que veio para ficar. É melhor deixá-la dentro da gaiola com a regulamentação do que soltá-la da gaiola e não ter nenhum controle sobre esse setor. Isso, sim, vai ser extremamente danoso para o governo, para a saúde mental, para a saúde financeira da população e, principalmente, para os operadores que hoje estão investindo e querem operar dentro da legalidade. Acabei de ser avisado que nós temos 5 minutos. Léo, vamos nas suas considerações finais, depois eu volto para o Maguinho, encerrando. Bom, mais uma vez, obrigado pelo convite. Obrigado demais à ProScore, à Melissa, pelo convite, pelo suporte. E a ideia, gente, eu vou deixar, eu acho que depois vão ficar os contatos aqui, eu deixo abertas as portas da Pay for Fun. Nossa empresa está aqui em São Paulo, sede aqui no Brasil, 5 sócios brasileiros, trabalhando sério desde o dia 1. E eu deixo as portas abertas da nossa empresa para qualquer um que queira saber mais sobre esse mercado, entender mais sobre esse mercado. E aí, pegando o gancho da fala do Maguinho, não adianta varrer para debaixo do tapete. Eu acho que a fala do presidente hoje foi muito infeliz. Por quê? Porque traz insegurança jurídica justamente para players que estão vindo para cá, estão colocando 30 milhões de reais numa licença, estão colocando mais 5 milhões em garantia para poder operar, estão gerando empregos inúmeros. Ninguém fala isso. Esse é outro ponto. Então, gerando inúmeros empregos, movimentando a economia, e se você chegar e simplesmente falar assim, proíbe, fecha isso tudo, gente, quem joga não vai parar de jogar, tá? Quem joga não vai parar de jogar, só vai mudar o foco do jogo, só vai jogar no chinês com inteligência artificial. Então, não pode, a gente não pode mais, como Brasil, como brasileiro, você não é obrigado a jogar. Você não é obrigado a gostar de jogo, mas você não pode aceitar, como cidadão brasileiro, e nós, como Brasil, país, falar em proibição desse mercado. Fabiano. Eu acho que vocês estão pegando só uma fala do presidente, que ele falou, se não funcionar, eu fecho. Mas vamos ser otimistas, se funcionar. Pouca gente sabe, mas, olha, a origem da palavra regulação ela não é nem do direito, nem da economia, ela vem da biologia. Regulação lá é entendida como um conjunto de mecanismos que são capazes de instaurar ou restaurar o equilíbrio de um determinado sistema. Para que existe regulação? Para instaurar o equilíbrio de um sistema. Sem regulação, não tem equilíbrio, o sistema vira um caos. Entendem? Então, é isso que o Maguinho falou. Até do ponto de vista acadêmico, isso faz muito sentido. Nós precisamos disso, precisamos dar tempo ao tempo. E uma frase que eu já falei, acho que eles já me ouviram falar várias vezes aqui, regulação não se faz com emoção, se faz com método, com técnica e, claro, com dados, né? Que a gente está tratando disso aqui. E eu queria pegar o gancho do Léo, então,
para também deixar à disposição, eu, independentemente da minha atuação empresarial e advocatícia, eu sou um acadêmico, eu sou um pesquisador. Então, contato, não sei onde é que vai ficar, mas eu queria deixar o meu Instagram, que é o @FabianoJantalha. E hoje, especificamente, eu vou, inclusive, eu sempre coloco, toda semana, eu coloco uma caixinha de perguntas. Hoje eu vou colocar uma caixinha de perguntas, o que você quer saber sobre o mercado de jogos e apostas. Então, se você tiver alguma dúvida, consultoria, informação de graça, o meu objetivo aqui é compartilhar conhecimento. Mais uma vez, obrigado a você, obrigado a Melissa pelo convite, obrigado a ProScore e parabéns pela qualidade aqui do evento até agora. Walter. Bem, eu também agradeço a Milton, Melissa, pelo convite. A gente sempre que encontra, a gente fala da importância de falar não apenas para a nossa bolha, mas para as outras indústrias. Então, essa é uma oportunidade imensa, né? A minha consideração final é mais como cidadão brasileiro do que como representante da GLI. Eu estou na indústria há 20 anos. Eu comecei em 2004 numa empresa que desenvolve jogos. Eu confesso que, no começo, eu tinha vergonha de falar que eu trabalhava na indústria de jogos. E, hoje, é um orgulho ver aonde a gente chegou, o que a gente fez, que não cabe no peito. Eu acho que cada um de nós aqui, Maguinho, Hamilton, tem muito mais tempo que eu, viu o avanço disso e sabe aonde a gente está. E sabe com que seriedade, e que nós não estamos aqui de forma alguma, mas muito bem embasados. Hoje, no Brasil, ou você está do lado do jogo legal ou do jogo ilegal. Não tem outra alternativa. E, estando do lado do jogo legal, não tenha dúvida que é só ganho. A gente vai conhecer o jogador, a gente vai poder cuidar do jogador, a gente vai poder fazer tudo isso que dizem que a legalização vai ser ruim. Eu não vejo outra forma a não ser a gente continuar nesse caminho. Maguinho, chuta em gol. E, para concluir o que eu estava falando, se proibir essa atividade, nós vamos ser campeões em manipulação de resultados do mundo. Ainda tem esse detalhe ainda. Porque esse setor regulado, ele pode e ele vai inibir a manipulação de resultados. E, para finalizar, eu deixo aqui. Eu não conheço nenhum sucesso, nenhum país que tenha tido sucesso que não legalizou, regulou e controlou e depurou o setor de jogos e apostas. Obrigado, gente. Só para concluir, realmente concluir, eu uso uma frase que eu acho que ela é pertinente para o que todo mundo falou aqui. Tá? A regulamentação dos jogos é uma estrada de mão única. Ela não permite retorno. Se a gente conseguir retornar nessa estrada de mão única, o Brasil vai andar na contramão da história e de que todo mundo está fazendo. Obrigado a todos. Um prazer estar aqui.